Shalom, queridas e lindas mulheres. Querida moça, que bom ter você comigo para este mais um vídeo sobre essa série que nós estamos tendo sobre o que é a Bíblia para mim. Eu pergunto, o que é a Bíblia para você? Nós já estudamos nos 3 últimos vídeos alguns símbolos da Bíblia. E hoje nós vamos estudar mais 2 ou 3 símbolos da Bíblia. Você está preparada para aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia? O que ela é para você? O que ela é para mim? Você está lembrada que nós já estudamos que a Bíblia é como fogo? Você está lembrada? O fogo. Nós estudamos também que a Bíblia é como um martelo que esmiuça a rocha, né? O fogo que purifica, o martelo que esmiuça a rocha. Nós estudamos também que a Bíblia é o quê? A lâmpada, a candeia que ilumina o nosso caminho. Nós estudamos também que a Bíblia é o quê? Como espelho. O espelho. A gente vê refletida a nossa imagem e a Bíblia também. Ela mostra o que nós precisamos consertar. Nós estudamos também que a Bíblia é como o quê? A espada que defende e também que ataca o inimigo. É a palavra de Deus e a espada. E nós estudamos também que a palavra de Deus é como o pão que sacia a nossa fome. Ah, quantas fomes nós não temos, não é verdade? E hoje nós vamos estudar mais alguns símbolos da Bíblia. Está preparada? Olha que interessante que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar a Bíblia como semente. Semente. Olha aqui, semente. Eu tenho várias sementes aqui. Eu tenho a semente de feijão, a do milho, eu tenho ervilha, eu tenho aqui arroz. São sementes. E a palavra de Deus é como a semente. Vamos ver? Pegue a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Vamos ver que interessante que nós vamos aprender hoje sobre a palavra de Deus como a semente. Lucas, capítulo 8, verso 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha, aqui no capítulo 8 de Lucas, Jesus está contando para a multidão e para os seus discípulos a parábola da semente, do semeador. Eu posso imaginar que Jesus estava sentado, conversando com a multidão, falando a sua mensagem, ensinando, os discípulos também ao lado. E eu tenho certeza que ele teve assim uma visão de um semeador que estava semeando um campo. A base econômica de Israel era o quê? Agricultura. E também o gado era agropecuária. E ele viu o semeador ali, semeando. E Jesus contou-lhe então a parábola do semeador que saiu a semear. E ele semeou primeiro à beira do caminho. Depois ele semeou entre os espinhos. Depois ele semeou entre as pedras. E depois ele semeou em terra boa. A semente era somente uma, única. Agora os terrenos eram diferentes. E Jesus começou a contar. E contou a parábola e explicou-lhe para aquele povo
o tipo de cada tipo de terreno. E os discípulos estavam curiosos: Senhor, por favor, explica melhor essa parábola. E Jesus começou a explicar, e Jesus falou: olha, a semente é a palavra de Deus. Querida mulher, a Bíblia é a semente. O que é uma semente? O que é uma semente? Interessante, a gente ao pesquisar um pouco, a gente descobre coisas interessantes sobre a semente. A semente não é nada mais, não é nada menos do que o óvulo. É o óvulo. E ele já está fecundado. E é colocado no solo e vai o que acontecer? Vai surgir ali uma nova planta. Uma árvore, uma planta. Então, a semente, ela é responsável para a perpetuação do que? Da espécie ou das espécies de árvores, de plantas. Então, a semente é o óvulo fecundado. E a palavra de Deus, que acontece conosco, é a mesma coisa, querida mulher. Quando essa semente, essa palavra cai em nossa vida e acha um terreno fértil, o que ela vai acontecer? Uma nova planta vai surgir. É um novo nascimento, é a nova criatura. Quando a semente da palavra de Deus cai em nossa vida, vai ocorrer um milagre. Vai surgir uma nova planta. Você não quer ter uma vida nova? Uma vida diferente? Uma vida transformada? Então você tem que deixar que essa semente caia e que o seu coração, a sua mente, seja um solo fértil. Há pessoas que têm coração duro, como o terreno pedregoso. A semente cai, nasce rápido, mas desaparece, morre logo. Algumas pessoas têm o seu coração, sua mente, como um terreno cheio de espinhos. A semente cai lá, mas é sufocada. Outros são terrenos à beira do caminho. Aí a semente cai, mas tem pouca terra, não cresce, não desenvolve. Mas quando o coração anseia pela palavra de Deus, vai frutificar. Vou fazer uma pergunta para você. Qual a menor semente que existe? Você sabe qual que é? Veja lá em Mateus 13. Olha lá, Mateus capítulo 13. Olha que interessante. Os versos 31 e 32. 13, 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo, Jesus, não é? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. O qual, na verdade, é menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Bem, ali na Palestina, ali em Israel, a menor das sementes realmente era a semente de mostarda. Olha aqui, eu tenho aqui, o meu produtor aqui vai focalizar, aqui uma semente de mostarda. Uma amiga minha de faculdade, a Margarida Sarli, foi lá na Terra Santa e trouxe de presente para mim aqui a semente de mostarda. Tem 2 milímetros. Mas ela não é a menor da semente, você sabia disso? Não, tem uma concorrente dela. Alguns criticam, a Bíblia não é muito verdadeira, não. Jesus disse que a semente de mostarda é a menor, e ela não é a menor. Naquela terra, ali naquele ambiente, realmente era menor. Mas existe uma menor, vou mostrar para vocês. Ela está aqui. É a de morango. As duas elas são concorrentes, certo?
As duas são concorrentes. Aqui eu mesmo tirei essas, peguei o morango, pus para secar e tirei pequenininha, olha lá o tamanho dela, pequenininha. É aqui, ó, olhando que essa de mostarda que eu tenho aqui, até a de mostarda tá menor. Mas não importa, né? O morango é uma fruta interessante, não é? Na realidade, o fruto que a gente chama de morango, o fruto mesmo não é aquela polpinha vermelhinha que a gente come, interessante isso, né? Na realidade, o fruto é semente. Era uma fruta interessante. Ela surgiu na Bretanha, na França, no oeste da França, em 1750, o morango. Esse morango rasteiro, né? Que parece assim, se fosse de horta, né? Então, ele é uma fruta muito popular, muito gostosa e rapidamente estraga também. Então, aqueles pontinhos delas são as sementes, né? Mas, na realidade, Cristo, naquela época ali, naquele ambiente geográfico, a semente de mostarda era realmente a semente menor. E Jesus diz o seguinte, veja, a semente de mostarda ela é pequenininha, 2 milímetros. Mas o que acontece? Quando cai no solo, surge a mostarda, uma planta alta, e você sabe que ela chega até 3 metros de altura. Veja, uma semente tão pequenininha. Faz o quê? Faz uma hortaliça. E nós sabemos, ela serve para temperos. Eu gosto muito de mostarda. Então, existe a mostarda preta, a castanha, a branca ou a amarela. A palavra de Deus, essa semente que cai e transforma a nossa vida. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9. Olha lá que interessante. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Sabe, querida mulher, Deus dá a semente que é a sua palavra. E como aqui diz também, o pão para o alimento. E o que vai acontecer com essa semente? Vai o quê? Frutificar, vai crescer, vai multiplicar os frutos. E veja o conselho do sábio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 11 e o verso 6. Olha que lindo esse verso, esse conselho de Salomão. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Querida mulher, seguindo o conselho do sábio Salomão, nós temos que semear a palavra de Deus em nossa vida, de manhã, à tarde, ao anoitecer, sabe? Porque nós temos que estar aqui atentas, porque a gente não sabe qual que vai prosperar. A palavra de Deus caindo em nossa vida, em nosso solo, vai fazer o que vai acontecer um milagre, uma nova planta vai surgir. Que tal você ter em sua vida essa semente? Pode começar pequenininha, como a semente de mostarda, tão pequenininha, mas pode crescer como as sementes maiores, a semente de uma manga, uma semente grande, maior. Então, que tal você fazer da palavra de Deus a semente do seu coração, no solo do seu coração? Bem, vamos para outro símbolo da Bíblia? O que ela é para mim? E agora tem uma coisa muito interessante, certo? É a Bíblia como 2 testemunhas. O que é isso? 2 testemunhas. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 11. Olha que interessante. No livro de Apocalipse, o livro cheio de bichos, não sei quantas cabeças, né? E ela é cheia de símbolos. E nós vamos aprender aqui.
alguns símbolos que estão aqui nesse capítulo 11, que se referem à palavra de Deus. Então, capítulo 11, os versos 3 e 4. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então aqui, no capítulo 11 e no verso 3, darei as minhas 2 testemunhas. A palavra de Deus como 2 testemunhas. Que capítulo é esse? O que significa isso do testemunho, dos candeeiros, dos oliveiras? Veja, aqui o capítulo 11 de Apocalipse é uma profecia referente ao que aconteceria com a Bíblia, com a palavra de Deus durante um período. Aqui diz que essas 2 testemunhas seriam vestidas de saco por 1260 dias. O que é isso? Essas 2 testemunhas, nós acreditamos, como adventistas do 7º dia, que essas 2 testemunhas são o quê? Essas 2 testemunhas são o quê? O Antigo e o Novo Testamento. Sim, essas 2 testemunhas. Por quê? Porque durante 1260 dias, que são 1200 anos, 1260 anos, é o período da Idade Média. O período da Idade Média, que começou lá em 538, que foi terminar lá pouco mais de 1700. Nesse período, sabe o que aconteceu? A Bíblia ficou correntada, a Bíblia ficou presa nos mosteiros. Só lá os padres, os frades, que estudavam a palavra de Deus, as pessoas comuns não tinham acesso à palavra de Deus. Em muitos monastérios, a Bíblia estava acorrentada. Só o clero que estudava. Então era uma ignorância total. Foi chamada a Idade das Trevas. Por quê? Porque não tinha a palavra de Deus para iluminar. Então essas 2 testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, ficaram que vestidas de saco. O que é vestidas de saco na linguagem bíblica? Um ser, quando a pessoa está vestida de saco, que foi abandonado, está triste, foi rejeitado. E a palavra de Deus ficou assim. Mas no final desses 1260 dias, aconteceu uma coisa ainda pior com essas 2 testemunhas. Sim, ia acontecer. Vamos ver isso? Olha o que aconteceu. Aconteceu a morte dessas 2 testemunhas. Elas morreram. E veja aqui, no verso 7, veja bem que diz aqui: quando tiver então concluído o testemunho que deve andar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então veja que diz o verso 9, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas, pois por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Quando é que aconteceu que essas 2 testemunhas morreram? Entre aspas, né? Sabe quando aconteceu isso? Na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, que aconteceu entre 1789 a 1799. Aconteceu nessa época aqui uma revolução lá na França, né? Por questões políticas, sociais, financeiras, o povo se rebelou contra
Luís, e foi aquela confusão, queriam uma nova ordem de governo, mas ao mesmo tempo o povo abandonou. Eles tiveram assim, uma aversão à igreja. E por ter uma aversão ao clero, estenderam isso para a palavra de Deus e para Deus. Sabe o que aconteceu na Revolução Francesa? Acredite se vocês quiserem. Os exemplares da Bíblia existentes no país foram queimadas e ela foi abolida na França. Ela foi considerada morta a palavra de Deus. Todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo da França. Decidiram que a semana seria de 10 dias. O dia de descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgia e blasfêmia. Negou-se abertamente a existência de Deus. E pior ainda, uma mulher imoral, vestida imoralmente, entrou na Catedral de Notre Dame e ali fez um uê, gritando, a deusa da razão. Agora eles iam adorar a razão e não Deus. E ficou proibido todo tipo de culto religioso. Então, as duas testemunhas, o Novo e o Antigo Testamento, a Bíblia, foi negada, foi pisada, foi morta ali na França durante a Revolução Francesa. Mas Deus preservou sua palavra e elas reviveram, as duas testemunhas. Veja os versos 11 e 12. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos as contemplaram. Que maravilha! A palavra de Deus, ela não morre, não. Porque ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. A Revolução Francesa acabou, a França sofreu as consequências dessa rejeição e sofre até hoje. É um país assim muito incrédulo. Mas o que aconteceu? Depois da Revolução Francesa, a Bíblia reviveu. E sabe o que aconteceu? Em 1804, foi fundada a primeira sociedade bíblica, chamada Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Um dos vídeos meus aí para frente eu vou contar como que foi que surgiu essa sociedade, quem inspirou essa sociedade. Em 1816 foi fundada a Sociedade Bíblica Americana. E após a Segunda Guerra Mundial, em 10 de junho de 1948, foi fundada no Rio de Janeiro a Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. O que essas sociedades fazem? Distribuem Bíblias, proclamam a Bíblia. E você sabe de uma coisa, querida mulher? Mais de 5 bilhões de cópias da Bíblia já foram vendidas e distribuídas. Todos os anos a Bíblia é best-seller. Ninguém até hoje, nenhum livro superou a venda e distribuição da Bíblia. A Bíblia realmente, essas duas testemunhas reviveram. Querida mulher, será que você está rejeitando a Bíblia? Oxalá que nenhuma de nós tenhamos o espírito da Revolução Francesa, de declarar que a Bíblia é morta, que ela não tem valor mais. Tem gente hoje querendo atualizar a Bíblia. Não, ela precisa ser atualizada. A única coisa que se atualiza da Bíblia é o português, não é? A linguagem, mudar um pouco, contextualizar. Antigamente, tem uma Bíblia aqui que fala, lembra-te, mancebo, nos dias da tua mocidade. Hoje ninguém sabe o que é mancebo. Mancebo quer dizer jovem. Tem que mudar, porque a linguagem evolui. Mas a palavra de Deus não precisa ser então, será que essa palavra de Deus, essas duas testemunhas estão revivendo em sua vida todos os dias? Mas aqui fala também que essas duas testemunhas mártires, elas também são duas oliveiras. Duas oliveiras. Olha aqui.
duas oliveiras. O Antigo e o Novo Testamento. Duas oliveiras. Oliveira, essa planta é muito interessante, não é? Ela é da família das oleáceas. O que a oliveira produz? Azeitona. E da azeitona se produz o quê? O famoso e gostoso azeite, que a gente chama azeite de oliva, não é? E é lá na Palestina, lá no Mediterrâneo, no Mar Cáspio, naquela região toda ali, onde tem, né? As oliveiras, foram de lá que elas foram originadas. Tem outros lugares também, na Espanha, no Portugal, né? Então, a palavra oliveira, em grego, quer dizer óleo, né? Porque se faz o óleo. Tão útil no decorrer dos anos, dos milênios, como medicina, para curar, pôr nas lamparinas, não é? Aqui, ó, põe azeite para acender, iluminar com pavio, na comida, para unção, ela tinha também um símbolo religioso. Então o óleo é muito interessante, essa árvore. Aqui no nosso Brasil quase não tem, não é? Tem muito pouco. E foi vindo depois, foi plantado depois, não é? Não é originária daqui. Interessante que a oliveira, ela tem uma raiz poderosa. Geralmente a oliveira brava, a oliveira comum, ela é baixinha, ela não é alta. Mas tem oliveiras que chegam até 20 metros. Então, mas as raízes delas são profundas 6 metros. Vai penetrando na terra, não é? Vai penetrando para puxar a água, os nutrientes, não é? Ela tem um caule, né? E que tem uns anéis cinzentos e dependendo da variedade, elas podem chegar até assim, 20 metros, mas geralmente elas são baixas. E mesmo que elas são dessas que crescem muito, eles ficam podando melhor para colher, né? Não ficar tão alto para colher as azeitonas. E eu tenho aqui, que minha mãe trouxe lá da Espanha. Isso aqui é tirado de um ramo, né? De um galho da oliveira. Isso aqui é oliveira, né? É a madeira de oliveira, que eu guardo com carinho, que minha mãe trouxe lá da Espanha para mim. Um homem estava cortando lá e meu irmão pegou e trouxe para mim. A oliveira. Ela agora não tem tanto, mas quando chegou estava com cheiro ainda, aquele cheiro característico da oliveira. Interessante que a oliveira também, ela tem... ainda falando do caule, né? Você sabe que ela demora a crescer. Você sabe disso? Ela demora a crescer. Mas também dura. Uma oliveira, tem oliveiras de milhares de anos. Nós vamos ver aqui agora mesmo as oliveiras mais antigas. Ela tem umas folhas que servem também. Não caem muitas folhas, não. Elas vão caindo lentamente no decorrer do ano. E essas folhas também servem como chá, para a gente tomar, como também medicina, né? Porque essas folhas dela tem magnésio, tem fósforo, tem selênio, tem cobre, tem zinco. E também tem proteínas também, tem muita coisa. Elas têm uma propriedade antioxidante. Então, as folhas também servem para fazer chá, essas coisas assim, para a nossa saúde. E tem as flores. E essas flores, né, elas possuem, cada vez que uma oliveira fica florida, né, dá de 10 a 40 flores. E essas flores são bonitas. E elas são polinizadas pelo vento e autopolinizadas também. E tem um fruto tão gostoso, né? É claro que quando você tira da árvore uma azeitona e come, não dá, você não aguenta. Ela é amargosa, ela é amarga. Ninguém intragável de comer. Por quê? Como é que faz? Ela fica curtida até um ano, né? Um sal para pegar aquele sabor. E existe azeitona verde e azeitona preta. A preta porque ela amadureceu. Pode ser também também uma cor, né?
castanho, violeta castanho. Né? Não é porque ela é negra ou preta, não. É porque ela amadureceu. Então, veja, se vocês sabem que em Portugal, lá na cidade de Távira, tem oliveiras de mais de 2.000 anos, plantada pelos fenícios, que trouxeram lá da Mesopotâmia. E nós encontramos, então, também em outra cidade, na cidade de Azóia, tem uma oliveira de 2.850 anos. E lá, no Getsemane, lá em Israel, tem oliveiras de 1.700 anos. Olha como elas duram. Elas são milenares. Interessante. Você sabe qual é o maior olival do mundo? Você sabe? Está lá em Portugal. Sabe que os portugueses são famosos pelos seus óleos, né? De azeitona, de azeite, não é? Então, lá na cidade, é a empresa chamada Sovena. É um grupo português Melo. São 9.700 hectares plantado de azeitonas. E também na Espanha, também tem ali, também olivais, né? 1.600 oliveiras por hectare. É muito muita oliveiras ali plantada. Interessante que na Bíblia nós encontramos a palavra oliveira, ela é citada na Bíblia 164 vezes. E quando é que ela é citada a primeira vez? Você está lembrado? Tá? Depois do dilúvio, ele lançou o quê? Uma pomba, que ela voltou trazendo no bico o quê? Um raminho de oliveira. Veja que interessante. A pomba voou, trouxe uma oliveira. Veja, ela brotou rapidamente depois do dilúvio. Então, a oliveira é realmente uma árvore interessante. E se nós formos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver ali que existia o candelabro e era colocado ali azeite de oliva. Na Bíblia, o azeite, que é o produto, né, do caroço da azeitona, né, socada, amassada, ali sai, porque dentro tem uma sementinha, põe para secar e você quebra, porque eu já fiz muito isso. Aí você tem uma castanhinha, é dessa castanhinha que tira o óleo. E quem é representado pelo azeite? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o azeite. Esse azeite que colocado lá no candelabro iluminava, né? Produzia a luz. O Espírito Santo é esse azeite. Nós somos ungidos pelo azeite do Espírito Santo. E se nós quisermos termos uma vida iluminada, nós vamos precisar de ter esse óleo em nossa vida. O óleo, o que ele faz também? Ele sara. Se você passa um óleo de oliva também, ele faz o que? Hidrata a pele. Antigamente não tinha esses cremes que nós temos hoje, eles usavam. Né? Então, veja, o azeite tem muitas funções na Bíblia e uma delas é o Espírito Santo. Veja, aqui no livro de Zacarias, capítulo 4 e os versos 2 a 6. E me perguntou, que vez? Respondi, olhe, eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão acima do candelabro. E junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, tu não sabes que é isto? Respondeu, não, meu senhor. Prosseguiu e ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, as 2 oliveiras aqui nessa visão de Zacarias
eram que representavam o quê? O Espírito Santo, que por conseguinte inspirou a Bíblia, os profetas. Então, em decorrência disso, a Bíblia também são as duas oliveiras. Querida mulher, o Espírito Santo, ele quer fazer o quê? Ele quer ungir a sua vida. E ele usa um instrumento para ungir a sua vida, para amaciar a sua vida, para você ter uma vida com maior sabor. Ai, um leite de azeite, um óleo de azeite, leite, ó, um óleo de azeite em cima de uma salada gostoso, daquele sabor. Ai, como é gostoso você pegar um pão, eu gosto de fazer. Aí você pega o pão, azeite, né? Joga um pouquinho de sal, né? Sal não pode comer muito, né? Aí você come, que delícia, um pão. Então você molha, vai como os judeus fazem, vai molhando no óleo, né? Um bocado do pão e vai comendo, que delícia. A palavra de Deus, porque o azeite vem das oliveiras. Não quer você fazer da Bíblia as duas oliveiras? Daqui sai o azeite. Nessa visão de Zacarias, eram as duas oliveiras que estavam alimentando o candelabro através do azeite. E Deus quer também iluminar a sua vida através do azeite dessas oliveiras. Que gostoso, né? Nós estudamos esses símbolos maravilhosos da palavra de Deus, como semente, como as duas testemunhas, como as duas oliveiras. E no próximo vídeo nós vamos terminar essa série, estudando mais 2 símbolos da Bíblia. Se você gostou, se é a primeira vez que você está ouvindo isso, se inscreva, compartilhe. Se você gostou, deixa o seu like, deixa a sua apreciação, faça algum comentário. Compartilhe essa mensagem, o que é a Bíblia para mim. E eu espero você no próximo vídeo. Shalom, shalom, até lá!